Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura para secretariar os trabalhos. Ata da 35ª sessão ordinária, em 12 de maio de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente. Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente. E Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Renato Moura, Marcelo Piuí, José Everaldo, Tereza Berger, professor Washington, Dr. Edson da Creatinina, Ivanir de Mello, Tânia Bastos, Paulo Messina, Dr. Eduardo Moura e Jorge Braz, 12, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira parte do expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello, presidente da sessão. Boa tarde aos nobres vereadores presentes, às nobres vereadoras, aos assessores, todos presentes ao plenário. Eu queria fazer uma comunicação sobre a audiência pública que nós tivemos sobre transplantes, que está hoje na primeira página do Jornal da Câmara Municipal. Nós tivemos uma audiência pública, a primeira audiência pública da comissão, com a finalidade de acompanhar a situação das doações e transplantes de órgãos e tecidos no município, foi realizada na última sexta-feira, dia 13 de maio, no auditório da Casa, por iniciativa nossa, eu, presidente da comissão. Estavam presentes à audiência os vereadores que a compõem, Tio Carlos do DEM, como vice-presidente, doutor João Ricardo, como relator, doutor Jorge Manaia, como vogal. Esteve presente o coordenador do Programa de Transplantes do Estado, doutor Eduardo Rocha, além dos principais responsáveis pelos centros hospitalares que realizam transplantes na cidade e representantes de associações de transplantes do Rio de Janeiro. O encontro teve como objetivo coletar informações sobre o andamento do sistema de transplantes do Estado do Rio, apurar o envolvimento dos hospitais municipais no processo, bem como encontrar formas de envolver a Câmara do Rio de Janeiro na questão dos transplantes, e assim contribuir para melhorar o sistema, que está muito ruim. Na opinião de representantes das associações de transplantados, vieram apenas 2 ou 3 representantes, muito ainda deve ser feito para que o PET, chamado PET, Programa Estadual de Transplante, receba justa atenção por parte dos pacientes, ou seja, os pacientes eles estão totalmente desacreditados do sistema de transplante, porque o sistema é inoperante, é ineficaz. E é um sistema que estão envolvidos os hospitais federais, os hospitais estaduais e os hospitais municipais. Existe a necessidade de um indivíduo chamado coordenador, de existir um indivíduo chamado coordenador intra-hospitalar, que esse indivíduo ele é obrigatório existir em todos os hospitais que têm mais de 80 leitos, e ele seria a pessoa destinada, pode ser um médico, um enfermeiro, um assistente social, seria a pessoa destinada a fazer a identificação do paciente, infelizmente, já morto, mas com o cérebro funcionando, em morte encefálica, que seria o possível doador de órgãos. A conclusão é que no Rio o sistema de transplantes apresenta problemas em todas as suas etapas. Não há profissionais suficientes nos hospitais para realizar cirurgias de transplante
e a baixa remuneração dos profissionais existentes é um fator desmotivador. Foram apontadas, dentre outras, as seguintes medidas para melhorar o sistema: aumentar a taxa de efetivação dos transplantes, aumentar a participação familiar nas doações e na conscientização do problema e buscar modelos consagrados em outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, e em países como Portugal e Espanha, que já existe excelência do assunto. Nós vimos, e eu falei aqui, da dolorosa missão de comunicar a todos, né, os que não sabiam ainda da morte daquele garotinho chamado Patrick, que recebeu um transplante de coração. E, enquanto isso, nós temos que ver com satisfação, por causa dos pacientes, mas com tristeza, por causa da nossa situação no Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo realizar mais de 100 transplantes de coração em crianças. O Hospital de Rim e Hipertensão, em São Paulo, que é onde eu fiz pós-graduação, ele chega a fazer 1000 transplantes por ano, um sistema de captação que funciona. Um urologista chega a ganhar 15 a 20 mil reais por mês apenas para fazer captação. É muito, é pouco, é justo. Aqui os nossos urologistas ganham salários de 1.000 a 2.000 reais e, logicamente, não se interessam por fazer esse tipo de trabalho. O transplante, ele é o último elo da corrente, mas nós temos que falar na prevenção. E transplantes, como vocês sabem, existe transplante de coração, existe transplante de pulmão, de fígado, de pâncreas, de pele, de osso, e nós trabalhamos especificamente com o transplante de rim. Amanhã, aqui na Câmara, haverá, pela primeira vez, uma coleta de sangue de 100 funcionários da Câmara, num processo que nós chamamos de creatinina na Câmara. Se vocês entrarem pela porta principal, verão um grande boneco, que o nome dele, um chama-se ureia, o outro chama-se creatinina, e esse é o boneco da creatinina, e que ele estimula, né, as pessoas a dosarem sua creatinina, que essa substância, como eu já falei aqui diversas vezes, é a substância que identifica precocemente as pessoas com doença renal e que certamente, se identificadas precocemente, poderiam prevenir a progressão da doença e nem precisar de um transplante. Então, todos estão convidados amanhã, entre 10 e 2 da tarde, a observar o trabalho da equipe do nosso gabinete. 100 pessoas previamente selecionadas será retirado o sangue dessas pessoas para dosar especificamente a creatinina. Aqueles que desejarem saber a pressão arterial, haverá 2 enfermeiras que verificarão a pressão arterial e serão dadas orientações quanto à prevenção das doenças renais. Obrigado, boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, funcionários da Câmara, imprensa. Hoje inicia-se o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a Secretaria Municipal de Assistência Social promove, desde o dia 16, a abertura oficial da Semana de Sensibilização contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia de lançamento aconteceu no Largo da Carioca há 2 dias atrás. Este evento foi organizado pela Subsecretaria de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e tem a participação da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, além de representantes de órgãos das esferas municipal e estadual, do Judiciário, organizações da sociedade civil e da iniciativa privada. A Secretaria Municipal de Assistência Social fará por toda esta semana apresentações culturais em torno da temática e distribuição de material informativo para sensibilização junto aos taxistas, comerciantes e à população em geral contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Ao longo da semana, a Secretaria manterá uma programação com diversos eventos em torno do tema para estimular a população a denunciar casos de exploração sexual infanto-juvenil, bem como para divulgar o serviço especializado de combate à violência sexual desenvolvido pela Prefeitura do Rio para o atendimento das crianças, adolescentes e seus familiares. Os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, estarão prontos para receber denúncias ligadas a esse tema, que deve ser relembrado a todo instante, para que este mal seja extirpado do seio da sociedade. Em 1996, em Estocolmo, aconteceu o primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, onde foi definido que a exploração e o abuso sexual cometido por adulto com remuneração à criança ou adolescente, onde estes são tratados como objeto sexual, uma mercadoria. O Congresso classificou a exploração sexual comercial em 4 modalidades: tráfico para fins sexuais, prostituição, turismo sexual e pornografia. Pesquisas indicam que a pobreza e a exclusão social são os principais aspectos influenciadores, porém, há mais elementos a serem considerados. A pobreza e a desigualdade social acabam por vitimizar crianças e adolescentes, que pelas suas condições financeiras são selecionados para serem explorados sexualmente. Para que uma criança e adolescente se desenvolva de forma saudável e tenha garantido seus direitos previstos na lei, é importante que ela tenha estrutura e apoio, proporcionados por núcleos como a família, a escola e a sociedade. Quando um desses núcleos falha, as consequências são muito graves, principalmente se for a família, pois o ambiente protetor é fundamental para a criança e o adolescente, que sem esta linha de proteção ficam vulneráveis. A violência familiar também pode favorecer a ação dos exploradores, visto que, muitas vezes, o ambiente é de alcoolismo, drogas, agressões físicas e psicológicas e até mesmo estupro. Estes fatos, muitas vezes, levam crianças e adolescentes para as ruas como uma maneira de fugir da violência que sofrem em casa. A exploração sexual comercial é visto por muitos como um meio fácil de obter lucros através das redes de exploração que acontecem tanto no mercado formal, hotéis, postos, motéis, etc., quanto no informal, casas de prostituição, margens de estradas, etc., que podem ser organizadas ou não. Essa rede de exploração tira proveito econômico dos vitimizados. A cultura machista faz com que muitos homens tratem o sexo feminino como objetos de prazer, sujeitas a serem compradas ou vendidas, e esse pensamento não distingue mulheres de crianças e adolescentes. Falta ainda muitos entenderem que crianças e adolescentes, como pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direitos, devem ter proteção integrada, e a não concretização desse direito favorece a atuação dos aliciadores e enfraquece o sistema de proteção. Todos esses fatores aumentam a vulnerabilidade das crianças e adolescentes frente àqueles que buscam utilizá-los para fim de exploração sexual comercial. Essas possíveis causas devem ser analisadas a fundo pela sociedade e outras devem ser arrazoadas para que se possa chegar ao entendimento do problema e, consequentemente, ao estudo de soluções. No Brasil, os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes está amparado no Estatuto da Criança e Adolescente e pela Constituição Federal de 1988. O país participa das mais importantes normas internacionais de proteção à infância, que nos faz, pelo menos em lei de proteção infanto-juvenil, como nação avançada. Porém, a todos é público e notório as barbaridades que se têm praticado com nossas crianças, no sentido de exploração e principalmente de turismo sexual. Não devemos ter o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, e sim todos os dias serem dedicados
ao combate à exploração sexual das crianças, que são o futuro dessa nação. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social por essa iniciativa. Muita gente não tem ideia, né, do número de casos que às vezes não são denunciados. Eu acho que cada um de nós, enquanto cidadão, devemos estar pronto para levar às autoridades competentes, e não somente aos núcleos de assistência social, mas a todo o fórum que possa defender essas crianças e esses adolescentes, sejam meninos, meninas, adolescentes do sexo masculino ou adolescentes do sexo feminino, que às vezes, por problemas sociais graves, não têm condição de reagir a uma situação que certamente trará transtornos de ordem emocional para estes jovens. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas que estão nos assistindo agora, através da TV Câmara, e todos que estão aqui neste plenário, possam estar junto conosco nessa iniciativa, que nós não podemos abrir mão, dizendo a todos o quanto é importante que nós façamos a defesa da criança e adolescente. Como pediatra, como sanitarista, como cidadão, como vereador, eu gostaria de pedir aos senhores e às senhoras que fiquem muito atentos e, às vezes, em qualquer lugar que estejamos, né, não só nestes que foram citados em meu discurso, nós nos vemos diante de situações que nos fazem pensar a importância de nós fazermos com que cheguem às autoridades problemas ligados a essa área, que é uma área tão importante. O segundo ponto que me traz aqui, senhor presidente, a segunda razão que me traz aqui hoje, senhor presidente, diz respeito a uma homenagem que eu quero fazer ao Dia do Gari, que ocorreu no dia 16 de maio, próximo passado. Este dia foi instituído por uma lei de 31 de outubro de 1962. É o Dia dos Servidores da Cidade Limpa. Sem estes abnegados, homens e mulheres, não teríamos como andar por nossas ruas. A falta de civilidade está tão grande que as pessoas acham natural, em vez de ter uma sacolinha para colocar o seu lixo quando estão dentro do seu veículo, ou carregarem mesmo consigo uma sacola para colocar aquele lixo de pequeno tamanho dentro dessa sacolinha e depois colocarem nas lixeiras, essas pessoas acham que um papelzinho só não vai ter problema. Só que são 6 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro, que se cada um jogar um papelzinho na rua, aquilo traz um problema enorme, consequentemente, aumenta sobremaneira o trabalho dessas pessoas que têm esse mistério como forma de vida profissional. Não poderíamos ter consagrado, em respeito a esta valorosa classe de trabalhadores, o Dia do Gari como o Dia da Cidadania, e neste dia ser formado por mutirões em cada rua de nossa cidade, e assim todo cidadão sentiria o valor que o dia a dia nos serve limpando nossa sujeira. Sua profissão é de tamanha importância para a preservação do meio ambiente e de todos os seres vivos. A nossa realidade é mais colorida, mais suave, mais cheirosa por causa de ti, e seria triste e sem graça se não fosse você. Parabéns e muito obrigado pelo exemplar trabalho que nos presta. Eu gostaria de dizer que tem tantas leis, né, que fazem homenagem a determinadas categorias e que às vezes nós nem damos o devido valor e poderia ter passado, não sei se algum companheiro vereador já tinha prestado essa homenagem, mas eu queria dizer o quanto eu me sinto feliz de ter essa oportunidade de fazer esta homenagem aos garis do município do Rio de Janeiro. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente,
vereador Ivanir de Mello, vereadores, assessores, funcionários da Casa. Eu queria aproveitar, como sempre, já um dos assessores aqui tradicionais da Casa já brincou que está na hora dos médicos. Nós estamos fazendo plantão aqui a partir das 14 horas agora. E falar sobre um fato importante, nós temos discutido aqui nessa Casa já há algum tempo, já tivemos uma audiência pública da Comissão de Saúde a respeito da crise, da dificuldade enorme na política de recursos humanos aqui da Secretaria de Saúde. Já entregamos os dados todos, alguns vereadores nos pediram a respeito disso. Temos a certeza que a situação vai de mal a pior. Várias unidades de saúde da Prefeitura estão sem médicos. Eu não sei se está aqui presente o vereador Jorginho da SOS, que é da área que eu vou falar. Ele sabe lá que a situação lá do PAN, vou chamar o nome antigo, que a gente é mais velho, chama pelo nome antigo, o PAN Del Castilho, está em situação gravíssima. Vários dias na semana ele é fechado à noite porque não tem médicos para atender, e é um das unidades de saúde de maior volume de atendimento aqui naquela área, atende aquela população com dificuldade daquela área. Tudo isso causado por uma política de recursos humanos que não se resolve. Vimos que há carências no banco de concursados da Secretaria de Saúde, carências em várias especialidades médicas, por exemplo, e não há nenhuma proposta de concurso público até agora sobre isso. Mais ainda, estamos vendo que o que a Secretaria de Saúde, o que o secretário tem proposto é algo completamente diverso disso. O secretário não quer trabalhar com o concurso público. O último, 2008, não foi mais repetido, apesar do número grande de vagas no banco de concursados. Não tem até agora nenhuma manifestação a favor de um plano de cargos, carreiras e salários que possa organizar a política desses 25 mil funcionários públicos da Secretaria de Saúde. E mais grave do que isso, é que temos agora a informação de que a partir do final do mês, a Prefeitura está fazendo um novo contrato com a fundação chamada Fiotec, fundação uma fundação da Fundação Oswaldo Cruz, para contratar profissionais. E vejam o problema que vai ser instalado nesse momento. Vamos pegar a categoria dos médicos, profissionais de saúde médicos. Um médico hoje, no plantão do Souza Aguiar, nós tivemos uma reunião agora com o corpo clínico do Souza Aguiar. Um médico do Souza Aguiar, na emergência, uma das emergências de maior volume de atendimento no Brasil, ele ganha por 24 horas semanais R$ 2.100. R$ 2.100 para fazer 24 horas de plantão puxado. O outro médico trabalha ao lado dele hoje, que é contratado pela Fiotec, no contrato que existe até o momento da Prefeitura, ganha pelo mesmo trabalho, pelo mesmo número de horas, R$ 3.400. E agora a Prefeitura, parece que a informação que tivemos agora no Souza Aguiar é que está fechando com um novo contrato com a Fiotec, agora pagando para o mesmo profissional, para o mesmo número de horas, R$ 6.200. Se propõe a pagar R$ 6.200 para um contrato terceirizado e não se propõe a dar aumento para o funcionalismo estatutário, nem fazer concurso público, nem um plano de cargos. É um equívoco que está sendo visto por todos, menos pelos responsáveis da Secretaria de Saúde, que há uma completa desorganização e desordem na política de recursos humanos. Há claramente uma tentativa de privilegiar a privatização, a terceirização da mão de obra, ou através de cooperativas, ou através de fundações, e agora através das próprias organizações sociais, cujo resultado final não tem sido o mesmo que se dizia aqui, que a solução do problema era ter o funcionário não estatutário. Não é verdade. O índice de rotatividade, um médico contratado por uma fundação, e aí não é questão ideológica, se ele foi privado, se ele é público, não é isso. É que contrataram um terceirizado para dizer que o funcionário público era inadministrável, que a característica do funcionário público de estabilidade não permitia um controle sobre ele. E contratando alguém terceirizado, esse controle estava feito. Pois, pasmem, hoje não está dando tempo nem da Prefeitura demitir os terceirizados, porque eles saem antes, por incompatibilidade
com o trabalho que eles foram contratados. Então, é uma situação grave, é uma situação que repercutirá a cada momento em cada unidade de saúde e não serão poucas as pessoas que diariamente estarão procurando os vereadores para pedir uma ajuda para ver se alguém é atendido numa unidade de saúde onde não tem médico para que esse atendimento seja feito. Finalizando, presidente, deve estar acontecendo agora, deve ter sido iniciada às 14 horas, a sessão do Supremo Tribunal, onde estará sendo discutido um fato gravíssimo e importante, que é a ação direta de inconstitucionalidade contra o projeto que foi criado lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, de criação das organizações sociais. A legislação sobre isso é de 97. Essa ação direta de inconstitucionalidade, pasmem, foi de 1998. E na vida, estou vendo o deputado Brazão me olhando assim, atenciosamente, veja que coisa da nossa vida que a gente aprende. Em 1998, o governo federal era PSDB, Fernando Henrique Cardoso, que apresentou um projeto de lei que foi aprovado, autorizando o funcionamento de organizações sociais no Brasil. Nesse exato momento, um forte partido de oposição se colocava contrário a isso. E esse partido é o Partido dos Trabalhadores, o PT, imediatamente, numa ação como sempre fez, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade a essa lei. 98, a ação demorou a ser julgada, mudou tudo, mudou o PT também, e hoje o PT é governo e pratica, em alguns momentos, a organização social, como aqui no Rio, onde o PT também é governo. Veja só, um partido político que é contra a organização social em Brasília, acaba tendo que ser a favor no Rio de Janeiro. Veja a incoerência que nós acabamos pela demora no tempo das coisas serem julgadas e pela mudança de posição dos partidos, que não vai nenhuma crítica nisso. Só tem que reconhecer humildemente que mudou de opinião, que era radicalmente contra, agora é radicalmente a favor. Mas hoje está sendo finalmente julgado pelo Supremo e estou torcendo para que a decisão seja pela inconstitucionalidade, o que nos facilitará nessa luta contra este equívoco que está acontecendo tanto no Rio quanto em São Paulo. O governo de São Paulo, desde Mário Covas, vem fazendo isso e hoje, já em São Paulo, com maior tempo do que nós no Rio, tem uma boa avaliação de que a situação não há tanta diferença, nem nenhuma modificação tão positiva assim em relação ao funcionamento de unidades públicas na característica antiga, no serviço com profissionais estatutários. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Uma honra tê-lo de novo presidindo uma sessão. Seu lugar, o senhor fica muito bem nesse lugar aí. Mas, enfim, gostaria de pedir atenção aos presentes para colocar que hoje é um dia que eu não digo especial por um simples motivo, porque, afinal de contas, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A história, e por que o dia de hoje, é uma história muito triste, porque em 1973, uma criança de apenas 10 anos, 9 anos, ela foi violentada, dopada, assassinada, e esse crime, inclusive, infelizmente, seus culpados, esses monstros não foram nem sequer condenados. É o caso Araceli. Essa criança, esse crime aconteceu no Espírito Santo e chocou toda a sociedade. E essa data, de 18 de maio, resolveu-se então marcar como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dizer isso, nobre companheiro que me antecedeu, da crueldade, infelizmente eu vejo, e aí vem uma crítica, uma ação um pouco tímida, porque precisávamos no dia de hoje mobilizarmos aí todas as secretarias, especialmente a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fizesse uma grande participação, uma grande movimentação em todo o nosso município, para chamar a atenção que as crianças, infelizmente, e eu digo isso porque muitos desses crimes ocorrem até dentro de nossas casas,
o abusador da criança, ele não é notadamente conhecido como marginal, porque ele procura, inclusive, dar presente a essas crianças, muitas vezes é um primo ou um parente, como acabamos de ver, se eu não me engano, foi essa semana ainda, um padrasto que violentava, inclusive engravidou uma criança de 10 anos. Isso, infelizmente, é o retrato praticamente diário. E quando nós temos uma data para marcar justamente que nós temos aqui, que dizer, de forma muito especial, nós não podemos fechar os olhos. As crianças são vítimas, e isso, o nobre vereador Carlinhos Mecânico, que hoje compõe também a comissão, nós fizemos um papel, um informativo, estamos hoje andando a cidade, distribuindo, para que o cidadão possa também nos ajudar. Existe um telefone, o Disque 100, que ele é fundamental nesse combate a essa violência. As violências em relação às crianças, que não são poucas. Nós temos uma relação na nossa legislação que fala de crimes de estupro, indução de menores, favorecimento da prostituição, rufanismo, enfim, temos aqui vários crimes que as crianças são vítimas. E o que nós pedimos? Que as pessoas passem a denunciar. O Disque 100 preserva a sua identidade, você não precisa se identificar. É importante que, se você, cidadão que está nos ouvindo, conheça e sabe de casos onde a criança é vítima de qualquer violência, que vocês possam denunciar. E olha, os números, eu tenho levantamentos aqui, que mais de 66 mil denúncias de violência sexual contra criança e adolescente, nos quase 8 anos de funcionamentos, foram feitas. É um número bastante significativo, porém nós sabemos que muitas crianças que são vítimas não denunciam seus agressores. Às vezes, para encobrir essa violência, até a família encobre esses monstros. Então é importante que toda a sociedade conheça e que realmente cumpra o seu papel. O Disque 100, você pode testar. E nós precisamos desse apoio de toda a sociedade. Um dia como o de hoje, a gente vai lá no passado e mostra que uma criança foi morta, mas várias crianças são mortas e nós precisamos estar aqui. A Comissão do Direito das Crianças e Adolescentes está cumprindo o seu papel, mas ainda é muito pouco, porque nós estamos aqui apenas por um período. Hoje nós estamos vereadores, mas quer dizer que esta causa precisa ser abraçada por todos nós. E isso eu peço, esse momento muito especial, aos companheiros que estão me ouvindo, a todo cidadão que está me ouvindo, que faça desse dia um dia de reflexão. Como você está lidando com essa situação em relação à violência, onde nossas crianças estão sendo vítimas? Faça uma reflexão, o que você pode fazer para entrar nesta luta, porque hoje nós estamos falando aqui das crianças de uma maneira geral, mas esse crime pode acontecer na sua casa, esse crime pode acontecer no seu relacionamento de amizade. Então é importante que hoje a gente tenha esse dia especial de reflexão. Demais, queria agradecer, senhor presidente, essa oportunidade e dizer que ao nobre companheiro Carlinhos Mecânico, agradecer a participação dele. Estaremos também no sábado fazendo uma grande movimentação na área de Jacarepaguá, fazendo justamente com que o cidadão possa entender que às vezes só lamentar é muito pouco, precisa participar, e nós precisamos fazer desta forma, cobrar da sociedade uma participação, que entre, por exemplo, ontem tivemos uma movimentação, e quando eu disse que é tímida, ontem, por exemplo, a programação toda, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes promoveu ontem uma assembleia falando sobre o tema. O Conselho Estadual fez um seminário aqui no BNDES. E hoje, cada município está com ações justamente sobre o foco
do dia especial que nós estamos aqui levantando esta posição. Temos aqui mais uma situação que está acontecendo, a Subsecretaria Municipal de Proteção Especial está fazendo a movimentação agora na parte da tarde no MEIA. Nós da comissão estamos fazendo a distribuição de informativos, pedindo que o cidadão se engaje nesta luta. Então essa é a nossa colocação no dia de hoje. E convidando a todos que queiram comparecer nessa manifestação de sábado, vai ser na Taquara, justamente distribuindo este material, chamando a sociedade para que participe, principalmente denunciando, sempre usando o Disque 100 que está à nossa disposição. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Chiquinho Brazão, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereador Evani de Mello, presidindo essa sessão. Boa tarde aos vereadores presentes, boa tarde a todos que aqui estão. Falar aqui, sexta-feira, teremos audiência pública aqui nesta casa, às 10 horas da manhã, estarei aqui presidindo, para nós discutirmos alguns problemas relacionados à Transolímpica. Realmente, uma via muito importante para o município do Rio, muito importante para todos os cidadãos, mas, infelizmente, como o progresso traz problemas também, né? E como nós estamos lidando com vidas, com pessoas que muitas das vezes criaram seus filhos ali, convive ao entorno, é morador ali mesmo e estão se sentindo prejudicados. Nós não podemos deixar de ouvir aquelas pessoas, de buscar a possibilidade, em algum momento, de algumas mudanças, porque o projeto inicial, ele iniciava de uma forma, mudou para uma segunda, tirando custos, recolocando, reposicionando, para não atrapalhar a vida de determinados cidadãos, por questões de economias, mas não podemos dizer que poderíamos tratar esse tema com apenas economia, até porque nós temos o metrô e vamos gastar realmente aí o metrô que liga a Barra da Tijuca uma fortuna, porque é necessário, é muito bom, mas por que o metrô? Por que por baixo? Justamente porque ficaria muito caro por cima, porque moveria ali a vida daquelas pessoas. Então, por que em determinados pontos de Jacarepaguá também não estudarmos esta possibilidade? Muitas das vezes nós poderíamos gastar um pouco mais, mas atenderemos às vezes a população ali. Então, independente, nós temos que ouvir aqueles moradores que ali estão, porque, repetindo aqui, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mudar a vida daquelas pessoas que ali moram. Essa via é importantíssima para Jacarepaguá, mas temos que saber também qual é a utilidade dela para Jacarepaguá, porque a pouca informação que tem, sou presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara, estou recebendo hoje os técnicos em meu gabinete e não tenho as informações corretas da serventia dela para Jacarepaguá. Tenho de que teremos 2 alças em Jacarepaguá, uma de entrada e uma de saída, em determinado ponto, que ainda não foi esclarecido aonde seria esse ponto. Queremos saber se isso realmente vem a somar com a região, para que a gente possa moldar melhor a posição, para que as pessoas possam opinar, possam realmente tratar desse tema. Eu tenho certeza que esse tema está sendo tratado com seriedade, principalmente pelo nosso prefeito, que tem trabalhado muito em pró à população, tem desenvolvido aí grandes projetos. Nós temos visto que a prefeitura tem trabalhado arduamente no sentido de atender o cidadão, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos vivendo momentos de mudanças, como falou bem aqui o deputado Paulo Pinheiro,
que o PT, uma época, fazia um papel de oposição, que não concordava com as OS. Num segundo momento, passou a ser governo e passa a utilizar até dessas OS. A gente vê que as pessoas mudam, a nossa vida muda. Eu me recordo, eu gosto de assistir filmes, e assistia Espartacus, Alexandre o Grande, e ali naquele filme de Alexandre o Grande, eu vi ali algumas cenas até de momentos atuais, que nós sabemos, temos conhecimento, e que é um tema muito polêmico hoje, no mundo todo, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro, que é essas mudanças que estão para acontecer aí na Câmara Federal, no Parlamento, que é a votação aí sobre homofobia, sobre esse tema. Ele é um tema realmente muito polêmico. Mas eu tenho a visão, eu sou católico. Desde pequenininho, minha mãe e meu pai sempre nos levou à igreja. E eu sempre tive entendimento de que Deus criou Adão e para companheira de Adão, criou a Eva. Eu não vi em momento nenhum na Bíblia que Deus criou Adão e criou Ricardão. Criou Eva e criou Geni, ou Maria. Então, eu convivo num mundo que é regido pelas leis do homem, não pelas leis de Deus. Os homens modificam. O homem modifica, o homem muda a sua posição, que é normal, é aceitável. Agora, dizerem que eu tenho que aceitar, que o meu filho, minha esposa, todos mais. Eu, há um tempo atrás, eu passei em Cascadura, tinham 2 homens barbudos, não pelo fato de serem barbudos, mas 2 homens barbudos se beijando quase que o meio-dia, sol quente, ali do lado do sinal. Pô, meu filho estava olhando, achou aquilo muito estranho, eu achei aquilo ridículo. Os caras poderiam sim se beijar, poderiam se abraçar, se acariciar, mas num local mais reservado. Então não adianta achar que vai ser a lei, que temos que forçar, que tem que ser lei, que tem que ser respeitado. Eu acho que isso tem que ser normal, aceitação. Quem aceita, aceita, quem não aceita, não aceita. Eu não aceito determinados tipos, e não vai ser através de pressão que vão mudar o meu pensamento. Então eu tenho certeza que muitos, mesmo que são homossexuais, que não têm o menor pensamento em se expor. Eles querem que tenham respeito. E eu tenho respeito, sim. Conheço e tenho amigos que são gays. E eu respeito eles. Eles pagam sua conta. Eles são educados. Eles são pessoas maravilhosas. Pessoas melhores do que muitos moralistas aí. Muitos falsos moralistas. Homens casados, que a gente vê aí, ou casado, ou mesmo que não seja casado, falsos moralistas. Então, eu conheço pessoas de posição. Eu não sei o que levou, se é realmente, se nasceram dessa forma, se com o passar do tempo se modificaram. Mas eu vejo com preocupação esses avanços, sim. Eu vejo com preocupação quando querem criar situações para que, se eu estiver num restaurante com a minha família e 2 homens ao lado, barbudos, estiverem se beijando, e eu olhar para eles, que eles possam dizer que eu estou com preconceito, que eles possam chamar uma viatura e dizer que aquilo ali é um preconceito contra o ato deles e tudo mais, e eu tenho que me calar. Eu, com a minha família ali, eu vou ter que me calar. Se eu falar o que eu penso, certamente serei conduzido à delegacia, cometendo crime. Eu acho que a liberdade de expressão, tudo isso é aceitável. Agora, como tem sido de uma forma de faca no pescoço, aí eu realmente tomo minha posição. Quanto
Outro dia mesmo me ligaram dizendo, porra, tu é contra ou a favor? Eu falei, rapaz, eu não sou contra, não sou a favor. Toca a tua vida e eu toco a minha. Não há nada contra isso. Agora, acharem que eu vou achar normal porque aprovaram a lei, eu não vou achar normal porque aprovaram a lei. Presidente, muito obrigado. A presidência gostaria de parabenizar os vereadores que participam em todas as sessões, na sua primeira parte, ocupando a tribuna desta Casa de Leis. Portanto, a todos os meus parabéns, os meus agradecimentos, por isso incentiva mais este grupo de vereadores para trazerem para a Câmara coisas boas e notícias agradáveis. Não havendo mais orador inscrito, a sessão fica suspensa. Retifico. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse dos mapas de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal, dos programas de trabalho de modernização institucional e processamento legislativo referente ao mês de abril de 2011, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno. A presidência submete à deliberação o requerimento número 1203, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a George Sternblitz, médico. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1204, 2011, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a André Luiz Lazzaroni de Moraes, deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1205, 2011, de autoria do senhor vereador Raimon, que requer à mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Maria das Graças Silva Foster. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Também de autoria do senhor vereador Raimon, requerimento 1206, que requer, com base no artigo 303 do Regimento Interno, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à Casa Ronald McDonald. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência anuncia, em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 862, de autoria do Poder Executivo, que cria no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro a categoria funcional de professor de ensino religioso e dá outras providências. Antes de colocar a matéria em discussão, a presidência concede pela ordem a nova vereadora Rosa Fernandes.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o primeiro projeto da pauta é a mensagem 130 de 2011 do Poder Executivo, que trata de ensino religioso. Essa matéria está em regime de urgência e nós estamos verificando uma quantidade enorme de emendas que estão sendo apresentadas ainda no dia de hoje. Nós sabemos que o projeto com regime de urgência não pode ser adiado, mas há uma preocupação muito grande de vários vereadores de não colocar em votação um projeto com tantas emendas, que são emendas que inclusive modificam o projeto original, sem que haja uma discussão cuidadosa dessa matéria. Então, eu pediria ao senhor presidente e ao líder do governo que buscasse um mecanismo para que nós não votássemos essa mensagem de forma corrida, irresponsável, sem uma discussão maior, analisando e avaliando mais cuidadosamente todas as emendas que estão sendo apresentadas ainda no dia de hoje. Então, eu queria ouvir o parecer do presidente, se há algum mecanismo de suspensão, de adiamento, que a gente possa bypassar a urgência e provocar uma discussão. A informação, nobre vereadora Rosa Fernandes. A presidência tem pleno conhecimento da importância dessa matéria, pensa, como Vossa Excelência, que deve ser objeto de uma profunda reflexão e uma ampla discussão. Entretanto, a matéria está tramitando em regime de urgência, com o seu prazo esgotado. Não cabe nenhum mecanismo regimental que nos permita retirá-lo da pauta da ordem do dia, exceto se o chefe do Poder Executivo ou o seu representante nessa instituição, o líder do governo, solicitar a retirada da tramitação, da urgência da tramitação. Neste caso, nós encontramos solução para atender à questão de ordem de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, olha, é evidente que essa matéria é uma matéria que tem uma certa polêmica, desde quando ela foi tratada a primeira vez aqui na Câmara de Vereadores, e nós entendemos que os vereadores que já apresentaram emendas, quer dizer, nós já temos apresentadas 4 emendas, mas alguns vereadores já anunciaram a intenção de apresentar novas emendas. Nós havíamos convidado a Secretaria Municipal de Educação, que elaborou o projeto, para que estivesse aqui na Câmara, para que nós pudéssemos ter uma conversa dos vereadores com a Secretaria e tentar ver se nós conseguimos encontrar algum entendimento com relação a essas emendas. Os representantes da Secretaria de Educação já estão aqui na Câmara, no cerimonial. Eu queria, a partir do desfecho que tem aqui, se a sessão vai ser suspensa, o que vai acontecer, eu já queria deixar aqui registrado que os vereadores que puderem, nós iremos aqui em seguida ao cerimonial para estabelecer uma primeira conversa, para ouvir dos vereadores que apresentaram as emendas a motivação que os levou a apresentar, ouvir da parte da Secretaria que possibilidade existe ou não de entendimento. Por último, senhor presidente, eu queria dizer que o prefeito Eduardo Paes, quando enviou o projeto com pedido de urgência dessas matérias, porque nós votamos semana passada a matéria que criou 7.600 cargos de professor no município do Rio de Janeiro. E o que cria 600 vagas de professor de ensino religioso ficou para ser tratado na sessão de hoje. O fez porque, na verdade, há a compreensão da Prefeitura, desde o início do mandato do prefeito, que são matérias que estão para ser tratadas no âmbito da Câmara há muito tempo. As gestões passadas não trataram, o prefeito Eduardo Paes se comprometeu de tratar, mandou para cá e mandou com pedido de urgência. Há que se dizer que o pedido de urgência não significa que o projeto é votado imediatamente. O pedido de urgência estabelece um prazo de 45 dias, que se esgotou ontem. Então, o projeto está aqui há 45 dias. Na verdade,
Não é um projeto que chegou aqui ontem e estamos votando hoje. Ele está na Câmara há 45 dias. E nesses 45 dias, vários vereadores já manifestaram a sua opinião. Alguns são contra, outros são a favor, outros querem emendar. Então, eu acredito que o caminho melhor que nós podemos adotar é o que nós fizemos até hoje. Todos os projetos que nós tratamos aqui, que tem algum grau de polêmica, nós estamos fazendo questão de conversar com os vereadores antes de votar. Então, eu queria me comprometer de que nós façamos essa conversa aqui agora no cerimonial, ouçamos a opinião dos vereadores e, a partir dessa conversa, a gente busque o desdobramento do que iremos fazer em seguida. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Presidente, nobres colegas. Presidente, nós não temos a menor condição de votar esse projeto hoje, do ensino religioso. Pelo simples motivo de que, da forma como ele está, ele vai estragar o ensino, o que ainda temos a batalha para manter de qualidade no ensino fundamental. O ensino fundamental hoje requer matérias de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia, enfim, matérias dentro das 800 horas de aula que as crianças precisam ter. O Conselho Municipal de Educação já se posicionou contra as aulas de ensino religioso serem incluídas neste universo de aulas, neste universo de horas. Nós vamos tirar o que das crianças? Nós vamos tirar português ou matemática para poder incluir ensino religioso? Eu não estou entrando nem no mérito, que eu já vi outros colegas falarem, igualmente corretamente falarem, entrar no mérito da importância da escola laica, vamos ensinar que tipo de religião. Eu estou falando, como presidente da Comissão de Educação, da parte técnica do que vai ser dado para as crianças. Nós vamos ter problemas de ter que tirar desse universo de 800 horas algumas aulas, matérias da grade normal curricular. Então, nós não temos, sinto que não temos consenso para aprovar uma lei dessa. É uma lei, de uma coisa, uma intenção boa, uma promessa de campanha. Entendo que é uma coisa boa para se dar opcionalmente, como fala a Constituição. Porém, se for incluído no turno das crianças, nós teremos problemas e vamos prejudicar o aprendizado dessas crianças. Uma das emendas que eu vou discutir, que a gente já vai discutir aqui do lado, que já estão colocadas, é para a inclusão das aulas de ensino religioso, já que são opcionais, no contraturno escolar. Tem um projeto de lei que Vossa Excelência mesmo colocou nessa casa, que aumenta o tempo da escola para as 7 horas. O senhor sabe disso, é o seu projeto. Não, já é lei. Já é lei. Então, já é lei, já que há o contraturno, já que deve haver contraturno num período aí de 10 anos, que essa aula constitucionalmente é opcional, que ela seja colocada no contraturno e não dentro das 800 horas de aula normal das crianças, que é o que nós precisamos dar. Como eu acho que não há consenso, e acho que os vereadores também vão sair do plenário para essa reunião, gostaria de pedir a Vossa Excelência que procedesse por obséquio a verificação de quórum. Solicitada a verificação, a presidência solicita aos senhores vereadores que registrem no painel de votação as suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, constatada a presença de 11 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.